Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em outro horário, e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada, e gratidão ao Senhor por mais esse momento de oração, de comunhão, de aprendizado, né? Hoje podemos estar aqui, queridos, é um grande privilégio, né? Estarmos novamente compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva, restauradora, transformadora palavra. E hoje nós vamos falar de um mocinho desobediente que tentou fugir da presença do Senhor, achou que podia fugir, né? Mas ele sofreu consequências, né, da sua negligência de não querer, né, obedecer ao Senhor. E vamos falar um pouquinho de Jonas, né? O Senhor mandou Jonas para Nínive levar uma palavra de arrependimento para aquela cidade que estava se comportando muito mal. Mas Jonas não quis ir a Nínive, Jonas correu para o outro lado, para o lado contrário. Ele quis ir para Tarsis, né? Tentando fugir de Deus, fugir do seu chamado. E Jonas pegou um navio que estava a caminho de Tarsus e no meio ali do caminho, né, no meio do mar, começou uma tempestade absurda e eles não estavam entendendo porque era aquela tempestade, sabiam que tinha uma causa, começaram a clamar cada um pelo seu Deus e nada, né, até que foram até o porão e Jonas estava bem dormindo, sossegado. Ele fala, como assim, está dormindo, né, no meio de uma tempestade dessa? Porque você vai orar para o seu Deus, enfim. Não vou contar a história toda aqui, mas nós vamos falar da parte, né, que Jonas se arrepende, que ele ora e clama ao Senhor com todas as suas forças, arrependido, né, de ter desobedecido ao Senhor, porque ali naquele navio ele disse aos marinheiros que a culpa era dele, daquela tempestade, então que eles lançassem ele no mar, e para ele não morrer naquele mar, que a morte seria certa, né? Deus preparou aquele grande peixe que engoliu a Jonas, e ali ele teve tempo para se reconciliar com o Senhor, né? Ele teve tempo para ver, pensar direitinho, né, no que ele estava fazendo, se arrepender, né, e voltar para Cristo, clamando a Cristo. Ele falou assim, olha, que está se dizendo em Jonas 2:1-2, né, dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, no meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro e ele ouviu o meu clamor. Aqui na continuação da leitura diz assim, né? Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me secaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolam, algas se enrolam na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, Jonas clamou ao Senhor com todas as suas forças naquele momento de desespero, quando ele estava ali no ventre do peixe, naquela escuridão, né, onde as algas se enrolavam nele. E ele estava ali vendo a morte de perto, né, queridos, dentro daquele peixe. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor fez com que ele tivesse uma nova chance, né, que aquele peixe cuspisse. E ali ele obedeceu ao Senhor e foi pregar em Nínive, né, e houve salvação, houve arrependimento naquela cidade. E Deus poupou, né, aquele povo. Então, às vezes, queridos, nós fugimos do propósito de Deus, né, e entramos em situações que prejudicamos outras pessoas, deixamos de levar a palavra, a salvação, né, para um lugar, como ele estava deixando de levar a palavra de arrependimento para Nínive, e quando ele obedeceu, que levou, muitas vidas foram salvas através dele,
da obediência, mas para obedecer ele teve que passar pelo vale, né, por uma situação ali muito difícil, né, onde ele reconheceu, se arrependeu e clamou ao Senhor. Né, a nossa palavra-chave de hoje é clamor. E o clamor, queridos, não é uma oraçãozinha simples, né, não é só um diálogo com o Senhor. O clamor é algo profundo, né? Aqui fala um pouquinho sobre o clamor, ó. O clamor é um brado, uma súplica, um grito de socorro intenso, dirigindo a Deus em momentos de extrema aflição e angústia ou necessidade. Representa uma oração profunda, sincera e de fé, né? E demonstrando total dependência do Criador. Diferente da oração calma, o clamor é um grito da alma, né? Em Jeremias 33:3 diz, né? Para invocar, eu clamei ao Senhor, né? E o Senhor me respondeu, né? E nós clamarmos, queridos, nós clamarmos ao Senhor, reconhecermos ao Senhor, o Senhor nos responde, né? E como Bartimeu gritou, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jonas estava ali, Jonas estava gritando, a alma dele estava gritando por socorro. E o Senhor ouviu o clamor. E a nossa palavra-chave é clamor. O título de hoje é Obedeça. E a frase do dia é: a obediência a Deus gera o caminho que levará ao propósito. Obedecer a Deus é amá-lo, e amá-lo é obedecer, reconhecendo que a sua vontade é o melhor lugar para estar, e é um ato de amor e fé que transforma o ser, indo além da obediência por medo. Devemos focar em obedecer por amor, e a obediência naturalmente nos guiará ao caminho preparado por Deus, ou seja, nos guiará ao propósito. Então, queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos naturalmente guiados à vontade do Senhor, né? Guiados ao propósito do Senhor. Então, vale muito a pena, né, andar em obediência, estar nesse lugar de obediência, porque a desobediência gera consequências, né? E às vezes tem como voltar atrás, se arrepender, como Jonas conseguiu voltar atrás, se arrepender. Mas tem vezes que a pessoa nem tem chance, né, de se arrepender. Então a desobediência é muito perigosa, né? A desobediência leva a consequências drásticas, mas o Senhor é um Deus que nos ouve, né? E quando nós clamamos a Ele com todas as forças, Ele estende suas mãos santas, poderosas, misericordiosas e nos livra, né? E esses versículos aqui de Jonas 2:1 e 2 nos mostram que o mesmo lugar, né, que pode ser o lugar mais profundo de aflição que a gente esteja, um lugar de aflição, de escuridão, como Jonas estava, o Senhor ainda ouve as nossas orações. Jonas estava dentro de um lugar terrível, consequência de sua desobediência. Ainda assim, quando ele clamou, Deus ouviu a sua voz. Não importa o quão fundo alguém tenha chegado, quando existe clamor sincero, Deus responde, Deus transforma lugar de desespero em lugar de reencontro com Ele. E às vezes o nosso ventre do peixe são problemas, medos, consequências de decisões erradas, momentos de angústia. Mas a oração, o clamor, continua sendo o caminho de volta. Mesmo no lugar mais escuro da vida, um clamor sincero ainda toca e alcança o coração de Deus. Então não importa, queridos, o lugar, né, que você esteja, o quão errado você tem agido, né, o seu clamor, a sua súplica
toca o coração de Deus, move o coração do Senhor em nosso favor. E Ele perdoa, restaura, né? Faz nova todas as coisas. E a nossa leitura diz assim: cada um de nós enfrenta condições diferentes ao longo da nossa existência. E isso é fato. Podemos não escolher o que a vida nos trará, mas podemos definir o que vamos fazer com o que ela nos entregar. Se estivermos deslocados do nosso destino, não prejudicaremos apenas a nós mesmos, mas podemos até causar tempestades na vida de outras pessoas. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas ao desobedecer à ordem dada por Deus. Como consequência, ele prejudicou os que estavam em sua volta, sendo necessário ser lançado fora da embarcação a fim de salvar toda a tripulação. Talvez você pense, mas eu não fiz escolhas erradas, nem desobedeci a nenhuma ordem, e mesmo assim a vida acabou me machucando. O que fizeram com a minha vida não me deu escolha. Eu entendo você, também já pensei assim, mas quando conheci a Deus e me encontrei totalmente com Ele, entendi que mesmo no meio de situações difíceis, é possível converter a dor em testemunho. Entendo que é melhor ser engolido por um grande peixe do que chegar ao lugar errado, porque os processos, ainda que difíceis, têm o poder de nos alinhar ao propósito. Entenda que Deus não precisa de processo para nos dar algo, mas o fato é que muitas vezes nós é que precisamos dele. Quando os momentos difíceis chegarem em sua vida, não permita que o paralisem ou afaste você do propósito. Pelo contrário, volte atrás se necessário e redefina sua rota de acordo com as orientações do céu, pois só assim você viverá o propósito que Deus traçou para a sua vida. Então, queridos, se necessário for, redefina toda a rota, né? Trace um novo percurso, né? Se arrependa, se prostre diante do Senhor, se ajoelhe, se derrame, clame mesmo, né? A palavra do Senhor, Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, queridos, nossa palavra-chave hoje é clamor. A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é clamor. Reconheça, se arrependa, clame, que o Senhor irá ouvir o seu clamor. Amém, queridos? E se você está marcando, marque o nosso título é Obedeça. Vamos obedecer, ser obedientes ao Senhor. E a frase do dia é: a obediência a Deus gera o caminho que o levará ao propósito. Palavra-chave, clamor. E vamos orar, meus queridos, que o tempo já se avançou. E que o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Senhor, nos aproximamos de Ti neste momento, Senhor, reconhecendo que a obediência nos faz, Senhor, caminhar em direção ao Teu propósito, que ao obedecermos somos naturalmente guiados à Sua vontade. Reconhecemos, Senhor Jesus, que o melhor, Pai, o melhor é estar, Senhor Jesus amado, em Tua presença. O melhor lugar, Senhor Jesus, para estarmos é em Tua presença. Pai querido, a Tua palavra nos diz, Jesus, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, neste momento, nós clamamos a Ti, lançamos todo medo, angústia, ansiedade diante da Tua presença, confiando que o Senhor nos responderá. Ajuda-nos, Senhor, a ser obedientes a Ti com atitudes não só da boca para fora, só de aparência não, Senhor, mas que possamos ter um arrependimento verdadeiro e profundo, reconhecendo, Pai, nossas falhas. Como Jonas clamou a Ti, Senhor, nós também clamamos e cremos que ao obedecer e clamar a Ti, veremos o manifestar da Tua glória em nossas vidas, Pai. Ah, Senhor Jesus, não nos deixe enganados. Ah, Deus, não nos deixe pensar que podemos fugir do Teu olhar, da Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor Deus é onisciente, onipotente, onipresente, que o Senhor Deus vê todas as coisas, Pai,
que o Senhor está em todos os lugares. Então, Senhor Jesus, que nós possamos ser obedientes à tua chamada, à tua voz. Pai, que nós possamos cada dia mais nos encontrarmos, Senhor, no centro da tua vontade. Que possamos entender, Jesus, que verdadeiramente em teus braços estamos seguros, que em tua presença, Senhor, é o melhor lugar que nós podemos estar nesta terra, Jesus. Então, Pai amado, coloca cada dia mais em nossos corações o desejo, Senhor Jesus, de buscar mais a tua presença, de aprender mais de ti, Senhor, de orarmos mais, de termos mais comunhão contigo, Senhor, para que assim sejamos naturalmente obedientes, Senhor Jesus, fazendo, Senhor Jesus, a tua vontade e cumprindo o teu chamado, o teu propósito nessa terra. Em nome de Jesus, te peço, te louvo, te agradeço, Pai. Abençoa a vida de cada amado, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar grandemente, tirar todas as escamas dos olhos, abrir a mente e o coração, Senhor, para que eles possam reconhecer 100% dependência de Ti, Pai. Como Jonas reconheceu ali, que ele não conseguiria sair sozinho, que ali, Senhor Jesus, ele sucumbiria, mas ele clamou a Ti e o Senhor, o Pai, o livrou, o respondeu. Que possamos, Senhor Jesus, estar sempre com nosso coração e mente voltados a Ti, Senhor, sendo obedientes e vivendo, Senhor, qual seja a Sua boa, perfeita e agradável vontade para nós, em nome de Jesus, Deus. Te peço, te louvo, te agradeço por esse momento, por essa palavra, por todos os queridos, Senhor, que acompanham os devocionais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Me perdoe, o tempo está acabando. Então eu fiz uma oração corrida, mas eu creio que deu para entender o que o Senhor quis passar hoje através do devocional. Né? O Senhor está falando sobre obediência, sobre reverência, sobre arrependimento, sobre reconhecermos que somos falhos, que somos 100% dependentes do Senhor, que sem Ele nós nada somos, nada podemos fazer e que não tem como fugir da presença do Senhor, porque Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então, o melhor que nós devemos fazer é nos rendermos a Ele em espírito e verdade, amá-lo de todo o nosso coração, porque amar a Deus é obedecê-lo e obedecer a Deus é amá-lo. Amém, queridos? Grande beijo no seu coração, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz.